O Golf já foi motivo de desejo aqui entre os brasileiros que procuravam aliar o prazer de dirigir que ele entrega com um espaço maior, um porta-malas maior também, enfim, o Golf entregava todo um conjunto aí de status para o seu proprietário, mas aí vieram os SUVs compactos e os hatch médios praticamente desapareceram aqui no Brasil. Mas tudo bem, se você ainda sonha em ter um Golf na sua garagem, isso significa que você vai ter que recorrer ao mercado de usados para conseguir um, e é por isso que nesse vídeo aqui você vai ver um guia do que você precisa saber para conseguir comprar aí o seu Golf usado. Não pedi com o motorista. Seja bem-vindo e bem-vinda também a mais um capítulo do nosso livrinho KBB aqui especial na quarentena dessa crise do coronavírus. Se você está chegando agora aqui no canal da KBB Brasil, é só você se inscrever aqui, ó, já apertar esse botãozinho vermelho para você não perder nenhum vídeo nosso, porque a gente sempre fala de carro aqui nesse canal. Então, se você curte carros, você vai gostar desse vídeo e de todos os outros que a gente já tem aqui no canal. Então, se inscreve para você não perder nenhum conteúdo nosso. Bom, vamos lá. O Volkswagen Golf que a gente vai focar aqui nesse vídeo é o MK7, ou seja, a última geração que foi feita aqui no Brasil. Ela desembarcou aqui, ou melhor, ela começou a ser produzida aqui em 2016 e aí no mercado de usados, de lá para cá, até ele ser aposentado no ano passado, a gente tem as versões com motor 1.6 de 16 válvulas, a Comfortline 1.0 Turbo, a Highline 1.4 de TSI e a esportiva GTI 2.0 Turbo. Falando de maneira geral aí sobre o Golf, dá pra gente dizer que com os 2,63 m que ele tem de distância entre eixos, ele tem aí um porte bem suficiente para levar até 4 adultos com bastante conforto atrás. Mas se você colocar um terceiro ocupante lá, um terceiro adulto para sentar no meio do banco de trás, aí ele vai ter que lidar com aquele assoalho mais elevado. Mas no geral, o aproveitamento de cabine do Golf é bom. O principal ponto de crítica aí do Golf nesse quesito espaço é o porta-malas, porque ele tem só 313 litros de volume lá dentro, o que não é nem referência entre os próprios hatches médios, mas também fica bem atrás aí dos SUVs compactos, da maioria dos SUVs compactos, que foi a categoria que levou os hatches médios à extinção. Por outro lado, por causa da exímia ergonomia germânica, conviver com o Golf no dia a dia não é trabalho nenhum. Da posição de dirigir até, enfim, o passageiro aí do lado, todo mundo fica numa posição bem funcional, bem confortável lá dentro. Por exemplo, tá tudo à mão do motorista, desde quando você se acomoda ali para dirigir o carro, tá todos os comandos estão facilmente à mão. Você tem uma boa oferta de porta-objetos, porta-copos também, enfim, lugares para você espalhar suas coisas. Ele tem uma cabine bem funcional e até versátil nesse ponto, o que ajuda você a conviver com ele no dia a dia. Ainda falando desse aspecto do conforto da convivência com o Golf, a gente não pode negar que a dirigibilidade dele também é um fator muito importante nesse quesito. Mesmo que a Volkswagen tenha empobrecido o carro quando ela resolveu nacionalizar a produção dele, trocando a suspensão multilink que ele tinha por uma de eixo de torção, e aí deu aquela empobrecida, né, na engenharia dele, mas na verdade o efeito prático dessa troca acabou não sendo muito sentido por ninguém, porque no convívio diário aí com o carro, em cidade, rodovia, essa troca não surtiu nenhum efeito aí na dirigibilidade do carro, nem na dinâmica dele, e isso faz com que ele tenha um equilíbrio bem maneiro aí na hora de aliar a absorção dos impactos das nossas vias esburacadas com também esse prazer ao dirigir o carro. Ou seja, ele é um carro extremamente gostoso de guiar. A única característica que os proprietários podem reclamar do Golf nessa convivência com ele é por causa da altura dele. Ele é um hatch médio com uma pitadinha aí de esportividade, então ele acaba sendo um pouquinho baixo para algumas valetas e lombadas, e isso faz com que você raspe um pouquinho o carro dependendo da valeta que você passar. Voltando às opções de motores que você tem disponível aí no mercado de usados do Golf, a que você deve manter distância é a 1.6 de 16 válvulas, como você já deve imaginar. Essa opção aí de motor do Golf tem 120 cavalos, é um motor que é usado no Gol também, né, daquela família EA211,
Se no Gol ele dá uma característica bem interessante para o carro, no Golf não é bem assim. Por causa do porte do carro, do peso dele, o desempenho que você tem desse motor 1.6 não agrada. Tá longe de ser aí um motor que condiga com a estirpe do Golf, e aí faz com que esse carro acabe sendo um modelo, uma versão de nicho, na verdade, assim como o GTI, só que por razões bem diferentes. Enquanto o GTI é de nicho por causa da esportividade que ele entrega, o 1.6 é de nicho porque tem pouco mercado mesmo de gente querendo um Golf 1.6. O Golf 1.0 Turbo já é mais animador, embora seja estranho você ver Golf 1.0 na mesma frase, ele acaba tendo um desempenho já mais animador por causa da sobrealimentação. É um motor 1.0 de 128 cavalos e 20,4 kg de torque, é o mesmo motor que é usado hoje em dia no Polo, por exemplo. E aí é melhor você optar pelo conjunto com um câmbio automático, a partir do ano modelo 2018, porque aí você pode ter mais liquidez por causa do conforto, né, que o câmbio automático proporciona. Agora, apesar de ser 1.0 turbo, não pense que esse Golf tem o mesmo nível de consumo de outros carros 1.0 turbo do mercado, principalmente os populares, né, os hatches compactos. Não é assim o caso. Ele não chega a ser muito beberrão, mas ele não é tão econômico assim também. Segundo o Inmetro, ele roda 8 km por litro na cidade com etanol e é capaz de rodar até 14,2 km por litro com gasolina na estrada. Essa versão Comfortline tem um nível já bem razoável de equipamentos e tecnologia. Ela já vem de série com 7 airbags, controle de estabilidade, ar-condicionado, direção elétrica, trio elétrico, piloto automático, central multimídia com Android Auto e CarPlay, câmera de ré, sensores de estacionamento, rodas de 16 polegadas e faróis com DRL. E aí, na KBB Brasil, a faixa de preço desse Golf Comfortline 1.0 automático, ou seja, o ano modelo 2018, varia entre R$ 73.000 a R$ 78.000, se você fizer a sua pesquisa lá no site da KBB. A versão manual dele, de 2017, já tem um preço aí mais acessível, varia de R$ 61.000 a R$ 65.000. É bom considerar a quilometragem média aí, né, dessa faixa de preço que a gente calcula lá no site da KBB Brasil, porque se você encontrar algum proprietário que tenha seguido à risca aí a programação de manutenção do carro pela Volkswagen, se você tiver que fazer uma revisão dos 40 aos 60 mil quilômetros, né, dos 40, 50 e 60 mil quilômetros, são esses preços que você vai encontrar aí nas concessionárias, que dão um total de quase R$ 2.000. Ou seja, é um valor já um pouco mais elevado, né, que condiz com a categoria original dele, que é um hatch médio, enfim, esse preço, ele não custava R$ 60 mil quando ele foi lançado em 2018, ou em 2017 no caso do manual, mas enfim, a manutenção segue o mesmo patamar de preço. Agora, a versão que você deveria sim almejar para ter na sua garagem é a versão 1.4 TSI do Golf, e daí sim ela já vai vir com um desempenho mais condizente com o carro. Essa versão 1.4 TSI, quando ela foi nacionalizada, além de perder a suspensão multilink que eu falei lá atrás, a Volkswagen também trocou o câmbio DSG de dupla embreagem pelo câmbio Tiptronic, que é o automático convencional mesmo. Aquele câmbio DSG pode fazer falta aí para quem tem um coração um pouquinho mais acelerado, como diria os meus colegas do canal Acelerados, mas na prática aí essa troca acabou sendo mais benéfica para quem pensa um pouquinho mais em custo-benefício, porque o câmbio DSG, embora seja de ótima engenharia e também de uma esportividade ímpar, de uma rapidez ímpar na hora de dar um desempenho legal para o carro, ele costumava dar certos problemas já a partir de determinada quilometragem, e arrumar um câmbio de dupla embreagem não é nada barato, é bem complexo, então isso poderia atrapalhar aí a sua convivência, o pós-venda do carro. A troca pelo câmbio Tiptronic facilita nesse caso. E já que a gente está nesse assunto de manutenção, a diferença das revisões do motor 1.4 para o motor 1.0 turbo do Golf não é muito grande assim. Você está vendo aí esses números na sua tela aparecendo, as revisões dos 40 aos 60 mil quilômetros, dá um total de R$ 2.127. Não é uma diferença tão grande assim com o motor 1.0 turbo. Em outro aspecto que esses dois motores também não se diferenciam tanto assim é no consumo. O consumo do motor 1.4 é só 5%, cerca de 5% mais beberrão que o 1.0 turbo, isso a etanol, e com gasolina essa diferença é de menos de 3%. Ou seja,
o incremento que você tem em desempenho supera essa diferença aí em consumo. Segundo o Inmetro, o Golf 1.4 Turbo roda 7,7 km por litro a etanol e faz até 13,7 km por litro em rodovias com gasolina. Bom, como eu falei, o Golf 1.4 tem um nível de desempenho que você espera de um carro como o Golf. Esse motor tem 150 cavalos e 25,5 kg de torque, e aí não falta fôlego nenhum para ele em qualquer situação. Se você precisar fazer uma ultrapassagem, curtir uma estradinha mais sinuosa para se divertir também, ou até ficar rodando por aí na cidade tranquilo, você não vai sentir falta de fôlego em nenhum momento. Esse conjunto do motor 1.4 é muito bem equilibrado. Ele até pode ter um pouquinho aí de tendência para esportividade, talvez na suspensão, né? O Golf ele é macio, ele absorve bem os impactos, mas ele tem um pouquinho de dureza aí para dar uma firmeza na sua direção, uma precisão na hora dele ser mais dinâmico nas curvas, mas isso de maneira alguma afasta quem está procurando conforto para dirigir, muito pelo contrário, né? Ali é conforto a esse quê de esportividade que o Golf, como poucos carros aí no mercado, consegue entregar em um equilíbrio muito bom desses dois mundos. A versão 1.4 Highline do Golf, lá na KBB Brasil, na sua pesquisa, você vai ver que os preços dessa versão automática de 2016 custam aí entre R$ 79.000 a R$ 84.000. Casa aí de SUV compacto de entrada, digamos assim, né, hoje em dia. Agora, se você quiser uma unidade dessas completa, já com os opcionais que ele tinha disponível na época, que naquela época era o pacote com controle de cruzeiro adaptativo, teto solar panorâmico, aí os preços vão subir para R$ 86.000 a R$ 90.000. Mas, de novo, com esse nível de equipamentos, você não tem nenhum SUV compacto no mercado aí que tenha ACC e teto solar panorâmico aí de série, né, nessa faixa. Agora, se você quiser a versão manual do Golf Highline 1.4, as faixas de preços já giram entre R$ 74.000 a R$ 78.000. Bom, esse foi o nosso guia de compra aqui do Volkswagen Golf, com as nossas dicas, informações e faixas de preços também, para você delimitar aí a sua busca, já que você deseja ter um Golf na sua garagem. Se não é esse o seu caso, se não é de um Golf que você está precisando, você pode deixar aqui nos comentários uma sugestão de qual outro carro você queira que a gente faça esse panorama aí com algumas dicas para você comprar no mercado de usados. Participa aqui com a gente nos comentários. Não saia aqui desse vídeo também sem se inscrever no canal da KBB Brasil, deixa o seu like aqui também, porque isso ajuda a gente a espalhar nossos vídeos pelo YouTube. E se você pode ficar em casa, lembre-se, fique em casa, porque a gente ainda está enfrentando o coronavírus. Valeu!